E alguns daqueles judeus ali, alguns deles creram em Jesus, no que Jesus estava falando, mas outros não, começaram a contestar com Jesus. E Jesus, naquele momento, ele leu aquele versículo para ele, no versículo 8:32. No versículo 32, reconhecerão a verdade vos libertará. Então aqui aqueles homens, naquele momento ali, Jesus estava contrapondo a eles, porque eles falavam que era filho de Abraão, que eram descendentes de Abraão, com Jesus, que eles não eram escravos da lei. Aí eles falavam aqui, eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Então, muitas das vezes, por mais que nós possamos dizer que somos descendentes de Abraão, aqui nós devemos entender que aqueles homens, naquele momento, eles não praticavam a obra que Abraão fez. Eles queriam matar Jesus. Então, muitas das vezes a gente está assim dentro da igreja, somos da igreja e achamos que somos descendentes de Abraão também. Mas para ser descendente de Abraão, não quer dizer só vir para a igreja. Estar dentro do templo igual aqueles fariseus estavam. Então Jesus falou isso para eles. Eles precisavam conhecer o que? A verdade. Eles não conheciam a verdade de Cristo. Achavam por ser descendente de Abraão, praticavam a vontade de Abraão e não praticavam. Queriam matar Jesus. Então Jesus falou isso para eles. E aqui no versículo 36 fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me porque vocês não há lugar para a minha palavra. Então aqui ele falava para os líderes religiosos. É o que a gente vê hoje. Tem muitos líderes religiosos que acham que são descendentes de Abraão, mas a verdade de Cristo não se encontra neles. Não se encontram. Eles estão no engano, praticando engano. Não estão na verdade. Aqui eles diziam que era descendente de Abraão, mas contudo, Jesus criticava eles. Jesus falava, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Então, quando a gente conhece a verdade do Evangelho de Cristo, a gente vai procurar praticar o que? A verdade de Cristo. A gente vai procurar estar dentro da verdade de Cristo. E hoje nós vemos muitos não praticando a verdade de Cristo. Não estão dentro do Evangelho de Cristo. Aqui eram líderes, eram os fariseus. E líderes naquele momento, eles estavam dentro do templo, mas não praticavam a verdade. E hoje nós vemos isso, não é diferente da nossa época de hoje. Nós vemos muitos líderes pervertendo a palavra de Deus, não levando a verdade para o povo, desviando o povo de Deus do foco que é Cristo, desviando o povo da verdade de Cristo. Então, para a gente refletir,
Também como Jesus, ele bota aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a libertação que nós estamos buscando dentro da casa de Deus? Qual é a libertação para a igreja hoje? Você procura se libertar de um lado emocional? Você procura estar se libertando da sua vida financeira, querendo ter uma vida financeira próspera? Qual é a libertação que a igreja procura? Porque Jesus, ele fala: se você conhecer a verdade, você vai estar liberto, você vai ser livre, você já não vai estar mais no engano e nem no pecado. Então muitos hoje estão sendo escravos do pecado, escravos das drogas, das bebidas, da prostituição. São muitos assim. Mas qual a liberdade que nós estamos buscando? Então Jesus, ele fala aqui nessa palavra: se nós conhecermos a verdade, nós vamos estar o quê? Livres. Porque você vai estar caminhando dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos de Cristo. Por isso que Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas hoje o povo, eles não querem mais a verdade de Cristo. Eles não querem mais ouvir a verdade para ser libertos. Não querem. A igreja de hoje, ela está sendo guiada por esses líderes, por esses homens da época de Jesus que quiseram matar Jesus. Falavam que era descendente de Abraão, mas praticavam as obras do diabo. Quantos hoje tem dentro da igreja assim, dessa forma, dizendo que são filhos de Abraão, mas praticam as obras do diabo? Jesus falou aqui nesse livro. Não sou eu que estou falando. Foi Deus que falou: praticavam as obras do diabo. Então hoje a gente vê líderes espirituais e ovelhas buscando esse lado espiritual de promessa, o evangelho da prosperidade apontado para esse mundo, mas não querem conhecer a verdade, não querem ser libertos, procuram ser ensinados dessa forma, procuram líderes dessa forma, aonde Jesus afrontou eles. Afrontou que eu falo assim, mostrou que esses não são os verdadeiros. Então a igreja, ela tem que entender e buscar, eu e você, pessoas que tenham responsabilidade com a palavra de Deus. Não é essa verdade que está sendo pregada aí fora, que as pessoas acham que é o evangelho verdadeiro, mas estão lá sendo guiados por cegos, e no final vão ser condenados pela palavra de Deus. Vão ser condenados, porque a palavra de Deus, ela nos ensina